Vani, quais são as coisas, os fatores que contribuem para estar inflamada cronicamente? Aquela inflamação que não é legal. Se você quer saber isso, fica aqui comigo com Vani Responde, para você sair daqui construindo mais autonomia no seu estilo de vida saudável. Lembre que a inflamação crônica é aquela que não se resolve. É uma inflamação silenciosa que está ali o tempo inteiro acontecendo no corpo e que o corpo não está conseguindo lidar com ela. Muitas vezes por causa de um estilo de vida que não é saudável, um estilo de vida ruim mesmo, e que por você não resolver esse estilo de vida, o teu corpo não consegue lidar com várias coisas que estão acontecendo dentro dele. E lembre, a inflamação tem o tempo inteiro. O problema é quando o nosso corpo não consegue resolver aquela inflamação, porque ele não tem, às vezes, nutriente que ele precisa, ele não tem um sono que ele precisa, ele não tem ferramentas que ele precisa para solucionar aquele problema. E aí, essa inflamação se torna uma inflamação de baixo grau, silenciosa, crônica, que a gente fala. Então, algumas coisas que eu penso que você tem que focar muito para melhorar e que podem influenciar aí nessa inflamação crônica primeiro, uma alimentação extremamente impacta na tua inflamação. Porque lembre, tudo aquilo que você consome vai ter um impacto sobre o seu corpo. Se você come muito ultraprocessado, açúcar e alimentos que não são saudáveis, consequentemente isso vai ter um impacto. São alimentos mais pró-inflamatórios e vão impactar sim na sua resposta de um corpo mais inflamado. A gente já sabe que o estilo de vida está muito relacionado a essa inflamação crônica. Então, a alimentação hoje das pessoas, que é uma alimentação ocidentalizada, né, comendo muitos produtos congelados, ultraprocessados, fast foods, levam sim a você estar nesse ambiente mais inflamatório. Sem dizer que essa má alimentação ela pode levar a quadros de desbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio da flora intestinal, que também vai gerar uma inflamação nesse intestino, né? Então, às vezes, esse intestino ele não sempre está inflamado, porque tá com mais bactérias ruins, menos bactérias boas, e isso faz liberar substâncias inflamatórias que mandam sinalização de inflamação, né? E essa pessoa, às vezes, tem muitos sintomas digestivos, gases em excesso, distensão abdominal e outros problemas já relacionados à desbiose por ter um estilo de vida ruim, uma alimentação ruim. Outra coisa extremamente importante, sedentarismo. Sempre quando você pensar em sedentarismo, você precisa lembrar, cara, sedentarismo também é uma coisa que vai me deixar mais inflamado, que vai me deixar num ambiente inflamatório. Porque quando você está sedentário, você está atrapalhando todo o processo do seu corpo de ter um bom funcionamento, de ter um bom funcionamento metabólico, de ter uma boa estrutura muscular, que vai te ajudar em todos esses processos. Está contribuindo muitas vezes com sobrepeso, obesidade, porque estar nesse ambiente também de sobrepeso e obesidade também é ruim para você, porque você também libera mais inflamação, que são sinalizações que a gente tem ali, igual um sinal verde, vermelho que a gente tem no semáforo, é a mesma coisa. A sinalização de inflamação no nosso corpo, ela tá sinal verde quando você está sobrepeso ou obesidade. Então, o teu corpo também fica mandando sinalizações inflamatórias. Então, é muito importante você entender que o sedentarismo, ele também te deixa num ambiente mais inflamatório. O estresse crônico é uma coisa muito real na nossa sociedade, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar para a gente não ficar nesse ambiente. Então, a gente pode trabalhar em terapia, a gente pode cuidar mesmo de coisas para que a gente tenha mais tempo de lazer, faça coisas que a gente gosta, ter tempo com Deus, ir para a igreja, coisas que realmente vão ajudar a gente a manejar o estresse. Por quê? Se você fica nesse ambiente de estresse o tempo inteiro, né? Já às vezes o ambiente de trabalho já é estressante, ainda a vida é estressante. Aí você não maneja, sempre está nesse ambiente. Você está o tempo inteiro liberando um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio que desperta a gente, ele é importante, mas o tempo inteiro ele não é bom. Ele é mais inflamatório quando ele está o tempo inteiro lá em cima. Então a gente precisa ter um manejo do estresse para que a gente consiga ter os nossos hormônios regulados, a gente consiga ter um ambiente menos inflamatório. Se a gente está com esse cortisol o tempo inteiro aumentado, imagina como se você estivesse o tempo inteiro fugindo do leão na floresta. E isso interfere todas as suas questões metabólicas, digestão, resposta inflamatória. Então, assim, teu corpo ele não vai lidar e agir de uma forma adequada se você está o tempo inteiro com o teu cortisol alto lá em cima, né? Então, é importante você sempre pensar que cuidar da tua saúde mental, manejar estresse é muito importante. Outra coisa que te deixa no ambiente mais inflamatório é o sono ruim. Não tem como você dormir 4, 5 horas por noite
e achar que tá tudo bem a tua vida inteira. Eu sei que existem fases da vida e talvez você esteja numa fase que não é a melhor. Eu já estive numa fase que eu dormia 5 horas por noite, mas eu caminhei para mudar e sair desse ambiente, para conseguir uma hora deixar de estar nessa posição de dormir e privar sono. Então, se você está nesse ambiente, procure melhorar o sono cada vez mais, para que você durma pelo menos de 7 a 8 horas por noite. Tenha uma qualidade de sono também, ou seja, durma a noite inteira, durma bem, não fique acordando, despertando durante a noite. E você pode fazer isso de várias formas, se preparando para dormir, fazendo uma higiene do sono. Mas é muito importante que você entenda que sim, o sono ele vai impactar nesse processo inflamatório e que se você priva sono, você está num ambiente mais inflamatório. Inclusive, tem alguns estudos que relacionam o aumento das chances de desenvolver várias doenças crônicas quando você priva sono, inclusive doenças cardíacas. Então é muito importante você entender que o sono ele não é só, eu durmo porque eu quero dormir. Não, Deus fez a gente para dormir, o nosso corpo foi feito para descansar. A gente precisa passar pelo sono e ter um sono de qualidade. Priorize isso na sua vida porque isso é muito importante. E junto com ele eu já coloco o ciclo circadiano, que também está relacionado a gente dormir mais cedo, acordar mais cedo. Porque os nossos hormônios, eles funcionam conforme a claridade e a escuridão. Então, se a gente não tem um ciclo circadiano regulado, ou seja, não acorda ali antes das 8 e dorme muito tarde, depois das 11, a gente já vai influenciar na produção de alguns hormônios. Inclusive no cortisol, que eu falei, porque o cortisol, a gente produz ele das 5 às 8 da manhã, mais ou menos. E se a gente dorme muito tarde, a gente também, às vezes, está estimulando ali o excesso desse cortisol, porque às vezes a gente fica vendo série, fica vendo coisas que agitam muito você e atrapalham aí essa produção e, consequentemente, claridade, né? Luz, às vezes 11 horas, meia-noite, a luz da casa tá tudo acesa. Isso vai atrapalhar você ter um sono reparador e a regular esse ciclo circadiano, tendo seus hormônios funcionando no horário certo. Isso também influencia nesse ambiente inflamatório. E uma coisa muito importante é a exposição a toxinas. Isso a gente vai ter, porque não tem como a gente fugir. Mas a gente pode evitar algumas coisas em excesso. Então, por exemplo, cigarro, bebida. Se você gosta de beber, por exemplo, você beber com menos frequência, né? Você evitar a exposição a essas toxinas que você tem a opção de escolher. Além de outros xenobióticos que a gente também consegue evitar no nosso dia a dia, né? Então, às vezes você, por exemplo, fazer uma alimentação saudável, vendo a lista de ingredientes, você não vai estar colocando para dentro do seu corpo tantas substâncias para o teu corpo ter que eliminar. Às vezes escolher um produto mais vegano, livre de parabenos, também é um negócio interessante porque você vai estar ali não tendo contato muito frequente com aquilo, mas é aquilo que eu falei, a gente não vai ter controle de tudo, né? Eu uso, por exemplo, maquiagem normal, não uso maquiagem sem parabenos, sem essas coisas, mas eu tenho um protetor solar, eu priorizo o protetor solar, que eu uso frequentemente, que é aqueles de stick, e ele é uma opção vegana, que eu compro de uma amiga minha que trabalha com limpeza de pele natural e vegana, então é uma linha mais saudável para minha pele, porque a nossa pele absorve tudo aquilo que a gente coloca. Então eu priorizo uma coisa ou outra. Mas é claro que tudo a gente não vai ter controle, até porque o ar está poluído, a gente tem contato com poluição, que também tem toxinas frequentemente. Mas aquilo que você pode evitar o contato, a exposição. Então você pode melhorar os seus hábitos, melhore. Né? Se você fuma, procure parar de fumar. Se você bebe, procure parar de beber, porque tudo isso tem um impacto, sim, negativo sobre a inflamação, gera uma resposta mais inflamatória, além de gerar mais estresse oxidativo nas suas células, que é aquele estresse que causa machucando a célula e atrapalhando e mudando o DNA, gerando doenças crônicas, problemas futuros. Então, o mais importante que você precisa entender é que mesmo que doa mudar alguns hábitos, vale a pena porque a sua vida é mais importante do que sustentar hábitos ruins. Essas são algumas das coisas que eu falei que podem te deixar num ambiente de inflamação crônica e que podem sim atrapalhar a sua saúde e facilitar o desenvolvimento de doenças crônicas. Mas lembre, para você realmente ter um estilo de vida saudável, você precisa fazer pequenas mudanças. Não é querer mudar tudo de uma vez, porque isso não é sustentável. Mude pequenas coisas aos pouquinhos e logo você vai ter sim um estilo de vida saudável com muito mais saúde, qualidade de vida e menos inflamado. Beijo no coração, sai desse vídeo e vai ver esse outro aqui. E você vai conseguir ter mais autonomia, entendendo mais sobre a inflamação e como melhorar isso. Até mais!